Bom, vamos continuar aqui o tema da participação do chefe do executivo no processo legislativo. E eu já estava no ponto em que o presidente veta. Eu falei sobre as características do veto, tem que ser explícito, dada a necessidade de motivação, discutir as motivações que estão colocadas no texto constitucional como sendo as motivações possíveis para um veto total ou parcial. Disse que o veto parcial, nos termos do parágrafo 2º, tem as características que tem que abranger um texto integral, porque o veto não visa modificar o conteúdo do projeto, o veto visa apenas impedir que o projeto se transforme em lei. O veto gera um incidente procedimental que prolonga o processo legislativo e esse prolongamento se dá pelo fato de que o presidente, ao vetar total ou parcialmente o projeto, encaminha o veto com os motivos ao Congresso Nacional, e o Congresso Nacional, em sessão unicameral, como nós vimos, terá de apreciar o veto em até 30 dias após o seu recebimento. Também disse que, para que o veto fosse derrubado e o projeto se transformasse em lei, tem que haver a maioria absoluta dos deputados e dos senadores votando no sentido da derrubada do veto. Portanto, embora haja uma sessão conjunta onde se aprecia o veto, os grupos estão separados, deputados por um lado, senadores por outro, e só se a maioria dos deputados e a maioria dos senadores concordarem com a derrubada do veto, é que ela se fará presente, e aí o projeto vai, se o veto não for mantido, é o que fala o parágrafo 5º do artigo 66, será o projeto enviado para promulgação ao presidente da República, porque aí está findo o processo legislativo com a derrubada do veto, não é? E o projeto de lei já é lei. Aquela causa interruptiva da transformação do projeto de lei em lei, que era o veto, foi derrubado. Então só basta agora a promulgação como ato de certificação do conteúdo da lei, de certificação do conteúdo da lei e a sua publicação, porque a lei já existe com a derrubada do veto. Essa apreciação do veto tem que ser feita em 30 dias, senão ela sobressa as demais deliberações. O problema aqui é saber exatamente qual é a sobressar as demais deliberações. O problema é saber se o, o que consta no parágrafo 6º do artigo 68 é um sobrestamento, se passar dos 30 dias de recebimento do veto, é um sobrestamento de toda e qualquer deliberação feita no âmbito do Congresso Nacional, Câmara, Senado e, eventualmente, Congresso conjuntamente, ou só se houver deliberações relativas ao Congresso Nacional. Para mim, aqui não tem dúvida. Se o Congresso não aprovar veto nos 30 dias após o recebimento do veto encaminhado pela chefia do Executivo, tem que parar tudo. Eu prometi no final do vídeo passado, mas eu não quero entrar aqui em detalhes não. Eu prometi só dizer que essa situação vai ser examinada pelo Supremo Tribunal Federal. É que durante muitos anos, por questões políticas que não vale a pena aqui abordar, o Congresso Nacional deixou de apreciar vetos e acumulou muitos vetos, passando muito o prazo estabelecido aí.
O que significa dizer que, em linha de princípio, boa parte das deliberações tomadas pelo Congresso Nacional, eu estou falando boa parte das leis aprovadas durante um longo período de tempo, o período de tempo a que eu me refiro é de mais de 10 anos, essas deliberações seriam todas elas nulas. Nós teríamos um caminhão de leis nulas porque aprovadas num momento em que o Congresso Nacional estava com todas as suas deliberações sobrestadas ou impedidas porque havia vetos que se acumulavam. Essa situação foi... o Congresso resolveu essa situação e vem apreciando vetos regularmente. Agora, após um conflito ou uma situação que foi judicializada envolvendo os royalties do petróleo, ainda no governo Dilma Rousseff, ela vetou um projeto de lei que fazia uma redistribuição dos royalties do petróleo, que é a participação que a União tem sobre a exploração, que é a participação que os estados têm sobre a exploração do petróleo, a participação financeira. Ela vetou um projeto de lei que fazia uma redistribuição entre todos os entes federativos e puseram o veto dela para ser apreciado. Só que nos 10 anos anteriores ou 15 anos anteriores, nenhum veto havia sido apreciado. Os parlamentares dos estados mais prejudicados pela nova redistribuição dos royalties foram ao Supremo Tribunal Federal e levaram a ele Supremo conhecimento e pediram que o Supremo interviesse no sentido de impedir a votação do veto do veto dado pela presidente então naquele momento, sem que antes fossem apreciados os vetos anteriores. Num primeiro momento houve uma concessão de uma medida de urgência por parte do tribunal, impedindo a apreciação do veto. Eu não vou entrar em detalhes aqui. Reconhecendo que para votar a manutenção ou derrubada do veto com relação àquela lei, todos os demais vetos anteriores teriam que ser primeiro apreciados. E eram mais de 1000 vetos que já haviam sido que já estavam na fila para apreciação. Houve uma grande confusão política e tal, e o que hoje ficou acertado, mas isso vai voltar ainda ao plenário do Supremo Tribunal Federal, essa é uma discussão que você vai ter que acompanhar na jurisprudência do tribunal, no dizer o direito, no informativo do Supremo, porque isso é um tema que uma hora o tribunal vai ter que decidir definitivamente. O que o tribunal disse foi assim: olha, vamos esquecer o passado por enquanto até o julgamento definitivo desta ação, e vocês podem, daqui para frente, vocês têm que apreciar vetos, mas desse veto aí da Dilma para trás, esses aqui ficam em suspenso. Nós vamos ver o que nós vamos fazer com isso aqui, mas a regra é que vocês têm 30 dias, se não apreciar em 30 dias, paralisa o trabalho do Congresso Nacional. Então, de lá para cá, tem se dado cumprimento ao dispositivo lá do artigo 4º e conjugado com o artigo 6º, quer dizer, essas deliberações sobre a manutenção do veto têm se dado dentro do prazo constitucional de 30 dias. Quando se ultrapassa isso, paralisa-se o trabalho do Congresso Nacional e até que se vota, e se vota rápido o veto. O veto pode ser mantido, e aí, se mantido o veto, o projeto vai ao arquivo. Existe uma regra de fechamento aqui no artigo 7º que é pouco importante.
Se a lei não for promulgada dentro de 48 horas pelo Presidente da República, nos casos do artigo 3º e 5º, o presidente do Senado promulgará, e se este não o fizer igual ao prazo, caberá ao vice-presidente do Senado fazê-lo. É difícil que isso ocorra, mas apenas para não deixar uma lacuna aqui, caso o presidente se recuse, ou enfim, a fazer a promulgação, que é um ato de certificação do conteúdo da lei, e depois a publicação no Diário Oficial da União, e essas autoridades apontadas no artigo 7º o farão. Então, lembrem-se de algumas coisas para veto aqui, fazendo uma repetição aqui para a gente passar para as demais espécies legislativas, porque estou acabando neste momento o processo das leis, processo legislativo da lei ordinária e da lei complementar. Mas aqui, vamos lá. O veto não põe fim ao processo legislativo, ao contrário do que faz a sanção. O veto impede, é fato impeditivo, ou é ato impeditivo de que o projeto de lei se transforme em lei. Deve ser sempre expresso, porque necessita de motivação e os motivos estão colocados constitucionalmente. Ao impedir a transformação do projeto de lei em lei, ele gera um incidente procedimental no qual o Congresso é chamado em sessão conjunta a deliberar sobre o veto. E ele será derrubado somente se a maioria absoluta dos deputados e a maioria absoluta dos senadores assim determinar. Do contrário, se não se alcançar maioria absoluta entre os deputados ou a maioria absoluta entre os senadores para a derrubada do veto, o veto está mantido e o projeto aí sim é tido por rejeitado, e aí sim se pode falar em fim do processo legislativo. Se o veto for derrubado, contando com a maioria dos deputados e a maioria absoluta dos deputados e a maioria absoluta dos senadores, então caminhamos para conclui-se o processo legislativo e o projeto de lei vira lei. Aquele fato impeditivo, aquele ato que impedia que o projeto de lei se tornasse lei, ele foi derrubado. O veto foi derrubado. Logo, por via de consequência, o projeto de lei se transforma em lei. Até aí, nada demais. Aí só falta promulgação e publicação, que são atos complementares que não fazem parte do processo legislativo. Isso é uma coisa importante, hein? Então, o processo legislativo termina ou com a sanção ou com a apreciação do veto. Nunca se vier uma prova assim, o processo legislativo termina com a sanção ou o veto presidencial. Não, está errado. O processo legislativo termina com a sanção do presidente ou o processo legislativo termina com a apreciação do veto pelo Congresso Nacional. Apreciação do veto do presidente pelo Congresso Nacional. O veto, portanto, não põe fim ao processo legislativo. Ele apenas cria um prolongamento, um incidente procedimental onde o Congresso é chamado em sessão conjunta a deliberar sobre o tema. Eu queria falar aqui nesses... porque vamos deixar... Vou fazer uma inversão aqui. Eu vou falar muito rapidamente sobre as demais espécies legislativas aqui, porque das leis nós já falamos aquilo que era mais importante. Há algumas espécies legislativas previstas no texto constitucional. Nós já falamos, quando falamos sobre fontes, sobre elas. Duas delas não tem nenhuma determinação constitucional específica aqui. Há apenas referências e às vezes referências contraditórias. São elas o decreto legislativo e a resolução legislativa.
Tem que ser sempre sim essa locução: decreto legislativo, resolução legislativa. Decreto legislativo e resolução legislativa, segundo a doutrina, são expressões que se referem são veículos normativos nos quais se tratarão temas que dizem respeito à competência privativa do poder legislativo. Ou seja, temas nos quais quem delibera privativamente é o legislativo. Portanto, em decreto legislativo, na formulação de decreto legislativo ou resolução legislativa, não existe espaço para a participação do presidente da República. O presidente da República participa no processo de elaboração dos atos normativos chamados leis, ordinárias e complementares, mas nunca dos decretos legislativos e das resoluções legislativas, porque elas se referem a assuntos da competência privativa do chefe do poder legislativo. Existem na Constituição alguns dispositivos, lá nos 40 e poucos e tal, que falam por exemplo, o artigo 52, compete privativamente ao Senado Federal. Aí tem uma série de atribuições assim. Vamos colocar uma aqui, ó. Fixar por proposta do presidente da República limites globais para o montante de endividamento da dívida consolidada da União, dos Estados e do Distrito Federal. Dispor sobre dispor sobre os limites e condições de concessão de garantia da União em operações de crédito externo e interno. Estabelecer limites globais e condições para o montante de dívida mobiliária dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. São alguns dos incisos aqui que eu peguei aleatoriamente do artigo 52, que diz que compete privativamente ao Senado Federal. Aí vem essa lista aqui de coisas. Bom, se essa lista existe como existe, a pergunta que se pode fazer é a seguinte: bom, então aqui apresenta-se um projeto de decreto legislativo ou um projeto de resolução sobre um dos temas que estão aqui no artigo 52 no Senado, e o Senado vota para rejeitar o projeto de decreto legislativo ou o projeto de resolução legislativa. A mesma coisa vai acontecer na Câmara. Há questões que são privativas, há temas privativos da Câmara. Então, igualmente. E há até temas privativos do Congresso Nacional, onde vai ter que haver a votação do decreto legislativo ou da resolução legislativa na Câmara e no Senado. Aí. O que há de comum nisso tudo é o seguinte: assim, são competências privativas, o que se exclui a participação do chefe do Executivo, então não tem sanção nem veto na resolução. E há aqui a discriminação de competências privativas para o Senado, para a Câmara ou para o Congresso, como órgão complexo, composto por essas duas casas. A pergunta que se põe aqui é a seguinte: quando é que eu uso decreto legislativo e quando é que eu uso resolução legislativa? A resposta que os livros mais antigos dão e que ficou meio que canônica e tal, e que não tem nada de errado. Isso aqui é uma questão de nomenclatura. A ideia básica, se você pegar os clássicos do direito constitucional, é a de que o decreto legislativo é para aqueles temas que dizem vamos começar com a resolução, perdão. A resolução
legislativa será utilizado pela Casa ou pelo Congresso Nacional aqui para tratar daqueles temas que digam respeito com a sua economia interna, com o seu funcionamento interno. Por exemplo, o regimento interno do Senado Federal é aprovado por resolução, porque o regimento interno regula como funciona internamente aquela casa. Na Câmara, a mesma coisa, no Congresso Nacional, a mesma coisa. Então, seriam resoluções os veículos que tratassem sempre de temas que dizem respeito com o funcionamento da casa. Há, por exemplo, o caso até mesmo de assuntos menores, como vamos lá, horário de funcionamento do Congresso ou de comissões e tal, em que circunstâncias se pode avançar a partir de uma determinada hora nos trabalhos, formas de vestir, formas de se comportar e decoro nos ambientes do Congresso Nacional, ou no ambiente de Câmara, ou no Senado, enfim. Tudo isso que diz respeito com o âmbito interno seria a resolução. O decreto já diz com competências privativas do legislativo que produzem efeitos extramuros, essa expressão que se usa, para além dos limites do funcionamento interno daquela casa. Eu li aqui para vocês que compete ao Senado Federal aprovar operações externas de natureza financeira de interesse da União, dos estados, do Distrito Federal, territórios e municípios. Quer dizer, isso aqui já não tem nada a ver com o funcionamento do Senado. Isso tem a ver com as finanças de um determinado município, de um determinado estado, do Distrito Federal. Então aqui seria um caso de se falar em decreto legislativo, que aí o tema não é um tema que tem a ver com o funcionamento interno do legislativo, mas tem a ver com a estrutura, produz efeitos com relação a terceiros, né? com relação a sujeitos de direito que estão fora do âmbito do legislativo, do poder legislativo. E é essa a distinção que você deve guardar, caso seja perguntado. Só que na prática do Congresso Nacional já não há mais como você fazer essa diferenciação. O que eu quero dizer com isso é que, infelizmente, é um dado da vida, se usa o termo resolução quando se devia usar o termo decreto legislativo e vice-versa. É um problema? Não, não é um problema. Ninguém morre por isso, ninguém fica mais rico ou mais pobre por causa disso, mais belo ou mais feio. Nem há uma ruptura com qualquer princípio constitucional relevante e tal. O que se perde é um pouco de técnica legislativa, né? Porque quando você bate um olho e fala assim, e lê decreto legislativo, você já espera encontrar um tema que não diga respeito com o funcionamento interno do Congresso Nacional, ou com uma das casas do Congresso Nacional. Ao contrário, se você ouvir a expressão resolução legislativa, você pensa, bom, então isso aqui deve ser alguma coisa relativa ao funcionamento do Congresso Nacional ou de uma das casas do Congresso Nacional. E quando você olha a prática, o Congresso tem utilizado a expressão decreto legislativo muitas vezes para cuidar de coisas que são, que dizem com a economia interna da casa, das casas, né? E tem usado resolução para tratar de temas que, na verdade,
produzem efeitos com relação a terceiros estranhos ao poder legislativo. Então, assim, perde-se um pouco em termos de precisão técnica, porque o assunto é técnico e quanto menos confusão vocabular você tiver, melhor para operar, mais rápido você opera. Mas, fora isso, não há nenhum grande prejuízo. Mas é bom conhecer a distinção. É bom conhecer a distinção porque, assim, se você vai fazer um concurso público, eu não estou dando aula para concurso público, mas não custa absolutamente nada falar isso. Esse é o tipo de questão que pode cair tranquilamente numa prova e a banca querer saber que se você conhece essa distinção clássica entre decreto legislativo e processo legislativo, e decreto legislativo e resolução legislativa. Aí você tem que primeiro, se for uma questão dissertativa, a primeira coisa que você tem que dizer é que sempre esses dois veículos vão tratar de temas que são de competência privativa do Poder Legislativo, o que significa dizer que na elaboração e no processo legislativo de apreciação das proposições desses veículos legislativos não existe a participação do chefe do Executivo. E, portanto, o decreto legislativo e resoluções são aprovadas e entram em vigor exclusivamente por determinação e votação do Poder Legislativo, e que tradicionalmente se faz a divisão de que o decreto tem efeitos extramuros na esfera jurídica de terceiros não participantes do processo do Poder Legislativo, enquanto que as resoluções legislativas, elas diriam com o funcionamento interno do próprio Congresso Nacional, dizendo respeito àqueles que integram o Congresso, aqueles que o integram. Então fica aí esse registro. Temos uma espécie normativa que tem sido pouco utilizada e nós vamos ver por que aí. Está no artigo 68, são as chamadas leis delegadas. As leis delegadas serão elaboradas pelo presidente da República, que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional. As leis delegadas são elaboradas, como o texto está dizendo aqui, no Executivo, mas com uma prévia solicitação de delegação pelo Congresso Nacional. Há, portanto, delegação do Congresso para o Executivo de uma parcela do seu poder legislativo. E aí o parágrafo 1º fala sobre uma série de matérias que não serão objeto de delegação. Por exemplo, não será objeto de delegação ou não pode ser objeto de delegação pelo Congresso para o presidente a matéria reservada à lei complementar, perdão. E aí umas outras que a leitura eu vou me dispensar aqui. Aí o parágrafo 2º diz assim: a delegação ao presidente terá a forma de resolução do Congresso Nacional, que especificará o seu conteúdo e os termos do seu exercício. Vocês vejam que aqui a expressão resolução já está mal empregada. Porque se eu estou fazendo uma delegação do Poder Legislativo para o Poder Executivo, se o Congresso abre, sob determinadas circunstâncias e porque quer, uma delegação para elaboração de lei pela chefia do Executivo, quer dizer que ele está concedendo uma prerrogativa a alguém que é estranho ao poder legislativo.
Então, naquela nossa classificação que eu acabei de dar, seria o caso de quê? Seria o caso de decreto legislativo e não de resolução. Você veja que o próprio texto não é fiel a essa nomenclatura clássica que eu falei há pouco. Mas, e vocês vão ver isso em vários outros lugares, não só no texto, mas como também na prática do próprio Congresso Nacional. Agora, isso não importa, é bom ter aquelas noções na cabeça, mas sabendo que você vai encontrar aqui esse tipo de imprecisão terminológica, assim. Então, assim, a delegação ao presidente terá a forma de resolução do Congresso Nacional. Esse é o veículo pelo qual o Congresso delega, é uma resolução legislativa do Congresso Nacional. E essa resolução especificará o conteúdo e os termos do seu exercício. Quer dizer, o que é que está delegado, sobre que tema pode o presidente fazer uma lei e os termos do seu exercício. Os termos do seu exercício é o período, de quando a quando pode o presidente exercer a delegação. A delegação não é dada ad infinitum perpetuum seculorum, quer dizer, há um limite temporal. Olha, nos próximos 6 meses, a contar do dia tal até o dia tal, fica autorizado o senhor presidente da República a legislar sobre vamos ver aqui uma coisa que pode ser sobre matéria de proteção ao consumidor. Então, durante 3 meses, a contar do dia 26 de janeiro, o Congresso não está funcionando, mas a contar do dia 26 volta no dia 2, a contar do dia 3 de fevereiro ao dia 12 de março fica o presidente autorizado a legislar sobre proteção ao consumidor. Então, esse é o conteúdo aí. O parágrafo 3º diz assim: se a resolução determinar a apreciação do projeto pelo Congresso Nacional, este a fará em votação única, vedada qualquer emenda. Aí, na verdade, o parágrafo 3º prevê uma hipótese que não é propriamente de delegação legislativa, mas é uma hipótese de um processo legislativo sumaríssimo, no qual o presidente da República envia um projeto de lei que vai se chamar delegada por força do que está posto no artigo 68, e o Congresso Nacional, em votação única, vedado qualquer emenda, vai fazer a rejeitar ou aprovar o projeto de lei delegada mandado. Diz assim, e por votação única, quer dizer, uma votação que é feita em sessão única, mas ainda assim com separados deputados e senadores. E tem que haver maioria simples, no mínimo, para cada uma das casas. E está vedado qualquer tipo de emenda. Então, assim, é um projeto, na verdade é um projeto de lei com, assim, um pedido de urgência urgentíssima, embora não haja prazo, mas que se a resolução assim o determinar, o presidente faz um pedido, mas se a resolução determinar que o pedido tem que ser aceito nesses termos, o que a resolução está transformando é o pedido do presidente de delegação numa espécie de apreciação
extremamente expedita de um projeto de lei mandado pelo presidente, né? Então, o parágrafo terceiro dá uma espécie modifica um pouco a natureza do instituto. Não há propriamente uma delegação dada ao presidente. Há uma autorização para que ele mande um projeto de lei que vai ser apreciado em votação única e ninguém poderá fazer uma emenda aí. Bom, isso é a lei delegada. A lei delegada, como vocês estão vendo, ela portanto, tem essas características aí. No plano federal, a lei delegada é uma norma de reprodução obrigatória nos estados e também nos municípios. E há estados onde a lei delegada é muito utilizada. Um dos exemplos é Minas Gerais. Agora, na União e em vários outros estados, não há a previsão de lei delegada. Perdão, não há. Não é que não há previsão. A previsão sempre há, porque é a norma de reprodução obrigatória. Não há a utilização comum da lei delegada. A última lei delegada editada no plano federal, eu sinceramente nem vivo era. Não é da vigência dessa Constituição, não é do meu tempo de vida. Foi lá na década de 60. Então, muito difícil. E é muito difícil e é raro que haja pedido de delegação pelo presidente ao Congresso para que ele legisle sobre determinada matéria, porque o presidente tem na sua mão um instrumento muito mais célere, muito mais interessante e que ele usa com muito mais comumente, que será o objeto das nossas considerações finais sobre o processo legislativo neste vídeo e no que se segue aí. Esse instrumento é a medida provisória. Diz o caput do artigo 62 que, em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Então, a primeira coisa que é preciso estabelecer aqui é que a medida provisória tem uma dupla natureza. Isso ainda dá para fazer nesse vídeo aqui. Ela é um ato normativo primário porque o caput de 62 diz que ela tem força de lei. Então, ela é um ato normativo primário. Mas ela é mais do que isso, porque o próprio caput do artigo 62 diz que o presidente tem que submetê-la ao Congresso Nacional. Então ela também tem uma outra natureza, ao lado de ser um ato normativo primário, que já começa a produzir efeitos a partir da sua edição, ela tem uma outra natureza, que é a natureza de projeto de lei. Projeto de lei de conversão da medida provisória em lei, ou simplesmente projeto de lei de conversão, que já está subentendido que o que se converterá é a medida provisória editada. Então, assim, esse é o primeiro ponto que vocês vão reter aqui nas nossas observações. A medida provisória tem uma dupla natureza jurídica. Ela é um ato normativo primário, porque produz efeitos, podendo gerar obrigações, deveres e obrigações para todos, porque o caput do artigo 62 fala que ela tem força de lei. Este é um ponto. E ela é também um projeto de lei que deve ser enviado ao Congresso Nacional para que o Congresso Nacional, concordando com ou sem modificações, veremos, possa se achar conveniente, se achar politicamente conveniente,
converter essa medida provisória em uma lei. Convertida que ela seja, ela vai inclusive receber um número próprio e passa a viger com aquele número lá. Então, assim, do caput a gente já extrai isso. Essa dupla natureza, a de ato normativo primário e projeto de lei de conversão. Esta medida provisória, o artigo 62 pode ser repetido nos estados, mas não está obrigado. Aqui o Supremo já disse que a reprodutibilidade é facultativa. Vamos continuar no próximo vídeo aqui.